Olá pessoal, bem-vindos ao nosso evento de resolução de questões para o TRF da terceira região. Nós vamos estudar agora questões que podem cair na sua prova em direito administrativo. Meu nome é Fábio Tadeu Roque e já te peço para você que está aí no YouTube fazer o favor de se inscrever e de ativar o sininho aí embaixo. Por quê? Porque isso vai ser importante sempre que houver aí algum evento, alguma aula ao vivo aqui do Grupo Nova, você será notificado, ok? Então, sem mais delongas, nós vamos estudar aqui 4 questões que são recorrentes no TRF, em qualquer das regiões. Por que eu digo isso? Porque eu estudei as questões todas e das que eu vi, as que mais caem, tratam desses assuntos que nós vamos ver agora. Aí você vai me perguntar, professor, como é que você vai fazer essas questões? Simples, nós vamos resolver alternativa por alternativa e eu vou te dizer o que está certo e eu vou te dizer o que está errado. E por que está certo e por que está errado. E por que isso? Para que você tenha o melhor estudo possível, para que você faça a melhor prova e para que você se atente aos pequenos detalhes. Veja só um detalhe. Põe na tela para mim, por favor. Primeira questão trata da realização de licitação. Veja que aqui em cima diz da realização de licitação e quando fala isso, eu estou falando da Lei 8666. É a lei das licitações. E veja mais um detalhe. Pela modalidade de pregão, permitiu sensível ganho de tempo e economia para as contratações realizadas pelo poder público, inclusive porque... E aí vem para mim, por favor, porque eu preciso te dizer um detalhe. Você deve ter aí no seu material essas questões, você deve tê-las feito, e aí você vai entender que nós vamos agora já analisar as alternativas e já vou te dizer, vou analisar uma por uma, você vai ver tudo o que está errado em vermelho, tudo o que está certo em verde, e você vai se atentar a alguns detalhes. Por que eu falo isso? Porque a alternativa A, na sua folha do material, você vai ver que está errada. Vai na tela para mim, por favor. Diz assim, todos os licitantes concorrem e disputam o menor preço até o término da sessão de pregão. Cuidado na prova com a palavra todos, com nunca, com sempre, porque em direito administrativo não há uma certeza de todos, de ninguém, de nunca, de sempre. Isto em direito é muito perigoso. Por quê? Porque no direito nós temos aí tantas e quantas opções que podem dar alguma divergência, pode ter uma exceção. Então, já parta desse pressuposto. Antes de eu te explicar por que isso aqui está errado, parta do seguinte pressuposto. Cuidado. 99% das questões em direito administrativo, você vai ver, 99% das questões que falam todos estão erradas. Por que estão erradas? Porque sempre tem uma exceção. E aí agora eu vou te explicar. Volta na tela, por favor. Olha só, disputa o menor preço até o término da sessão de pregão, permitindo que o poder público logre êxito em adjudicar o objeto da licitação pelo menor custo possível. Veja só, somente o autor da oferta de menor valor, e olha só, é só o autor da oferta de menor valor, e aqueles com preços até 10% superiores a esta oferta, poderão fazer novos lances. Aonde eu encontro isso? No artigo 4º, no inciso 8º da Lei das Licitações. Você vai ver que, dentro do quesito pregão, todos os que fizerem ali uma oferta, todos eles, farão o quê? Todos eles terão chance de ofertar, desde que pegue-se o menor. Aquele que oferecer o menor valor, 10% acima, todo mundo pode e vai ofertar. Não todos os licitantes vão concorrer, porque quem está lá 30% acima não vai. A alternativa A está errada, mas a B também está errada. Vai na tela para mim, por favor. Na letra B, você vê lá, permitiu a contratação de objetos de diversas naturezas, atenção, independentemente do valor, tais como aquisição ou alienação de
imóveis. Esse eu já posso te explicar mais fácil. O pregão só vai ser aplicado e sempre para bens e serviços comuns. Lá no artigo 1º você vê, não há imóveis. Então essa não tem o que errar. Pregão é bem e serviço. Imóvel não entra no pregão. E em todas as provas de TRF, você vai ter ali uma questão tratando do pregão, falando de bens imóveis. Está errado. Sempre. Posso te falar sem medo de errar. Na sua prova vai ter uma questão que vai falar do pregão. Na sua prova vai ter uma questão que vai falar que o pregão tem a ver com imóveis. Na sua prova, essa questão que trata de pregão com imóveis está errada. Sempre. Isso eu posso falar sem medo de errar, porque o TRF, em qualquer das regiões, sempre vai bater nesse sentido. E a FCC muito mais ainda. Então, isso já é batido. Mas agora vamos à letra C. Essa é a correta. Olha só. O orçamento elaborado pela administração não precisa ser parte integrante do edital de licitação, de forma que os licitantes não sabem qual o valor máximo que o contratante está autorizado a pagar. Professor, então, no pregão não há um valor a ser dito assim. A administração pode pagar R$1 bilhão. Não, ela não vai falar. Por que não? Porque a administração pública sempre vai buscar a menor oferta possível. Sempre. Ponto pacífico para sua prova. Sempre. Em pregão, a administração pública pode, por exemplo, ela pode dar naquela circunstância de um bem ou serviço o valor de R$1 bilhão, supondo. Só que ela não vai chegar lá e falar, olha, nós estamos autorizados a pagar até R$1 bilhão. Por quê? Porque se uma das empresas oferecer naquele bem ou naquele serviço R$10 mil, puxa, professor, a empresa vai cobrar 10 mil. A administração poderia pagar R$1 bilhão. Veja quanto foi economizado. Portanto, a administração pública, de fato, ela não está obrigada a fazer nenhum tipo de análise. Veja só, põe na tela. No artigo 3º da Lei das Licitações, diz que não é obrigatória a anexação do edital, a anexação ao edital do orçamento. Então, dentro do edital do pregão, dentro da circunstância do edital, nunca você vai ver a questão de valores. Aí você vai falar, professor, você falou nunca. Na prova, sempre que houver pregão, sempre que houver essa circunstância, olha, o pregão é tal. Sempre, na prova, o pregão não vai constar no edital o valor que a administração pode pagar. Na prática, sim, mas na prova, não. Na prática, em alguns momentos, é colocado ali, mas não é obrigado, não é obrigatório. Mas vamos seguir. Volta na tela, por favor. A letra D diz assim, o pregoeiro não pode integrar os quadros da administração pública. Para aí, pera. Estou falando do pregão. Estou. Pregão é o quê? Uma modalidade de licitação. Está onde? Na Lei 8666. Lei do demônio. Por que 8666? Lei das licitações. E aí? Eu, administração pública, preciso de um bem ou serviço. Se eu vou fazer pregão, eu, administração pública, não vou contratar um pregoeiro particular. Eu vou chamar alguém que seja meu funcionário público. Então, sempre, e isso é outro detalhe que cai em tudo quanto é prova de TRF, inclusive TRF3, da FCC vai dizer que o pregoeiro jamais pode ser um membro da administração pública. Isso está errado. Por quê? Porque na lei, vai na tela para mim, por favor, porque na lei, no artigo 3º, parágrafo 4º, diz que o pregoeiro deve ser um servidor integrante daquele órgão ou da entidade que promove a licitação nos termos desse artigo 3º, inciso 4º. E já vou para a letra E, que também está errada, porque, olha lá, é permitido estabelecer quantidade mínima e máxima para aquisição, não sendo obrigatório indicar o quantitativo exato. Vamos já à sua explicação, essa é simples. Deve haver um quantitativo exato, sim, conforme o artigo 3º, inciso 2º da Lei das Licitações.
Portanto, cuidado, sempre eu tenho que ter um quantitativo exato do que eu vou precisar, eu, administração. Leia-se. Estou no meio de um pregão, beleza, e eu preciso de alguma coisa, preciso de um bem ou de um serviço, ok. Mas quanto que você precisa? Você precisa quantificar o bem. Preciso, sei lá, de 10 sacos de cimento. Eu preciso, sei lá, de 5 caminhões para fazer aquele serviço. Ou de 5 escavadeiras, enfim. Eu tenho que quantificar. Se eu não quantificar, isso está errado. O edital do pregão dirá que eu tenho necessariamente que quantificar valores. E assim será. Não há o que se falar em não quantificar. E aí fechamos a questão número 1. Vai na tela para mim, por favor, que está como alternativa correta a letra C. A letra C fecha a questão. E vamos à segunda questão. A segunda questão já está aí na sua tela, veja só. Um prefeito editou ato administrativo afetando um determinado terreno de propriedade do município que governa para integrar um espaço cultural criado pela União nos limites daquela urbe, daquela cidade, daquele local. Posteriormente, foi apurado que o espaço cultural em questão não havia sido efetivamente criado. Então, vamos primeiro fazer uma interpretação de texto antes de analisar as questões. Vamos lá. Primeiro, o prefeito editou um ato. Que ato? Ele disse assim, olha, eu tenho um terreno, o terreno está aqui. Esse terreno pertence ao município. Só que eu, prefeito, vou pegar esse terreno do município e vou afetar. O que é um bem afetado? É o bem que vai ser englobado ao patrimônio do direito da União, porque ele afetou a União para construir ali um centro cultural. Só que esse espaço cultural, esse centro cultural, nunca foi criado. Então, olha lá. Eu, prefeito, dei um terreno, ou cedo, faço com que o terreno seja afetado, saia da minha propriedade e vá para a propriedade da União. E aí acontece o quê? A União diz, tá bom, é meu, a partir de agora então está afetado, ele pertence a mim. Eu, enquanto União, eu não vou criar o espaço cultural. Ah, não estou afim. Resultado, vamos agora às alternativas. Veja só, então eu tenho a situação do terreno, só que o terreno não foi usado para aquilo. Vamos a elas. Letra A, vai na tela, obrigado. O ato de afetação se mostrou viciado, com base na teoria dos motivos determinantes, diante da inexistência do pressuposto fático para a edição, qual seja a existência do espaço cultural. Você já percebe que isso está certo. Por que o ato está viciado? Eu, enquanto prefeito, estou dando um terreno, estou afetando um terreno para a União, para que a União crie um espaço cultural, e a União não criou. Se a União não criou, já tem um vício aí, um vício de formação de contrato. Por quê? Porque o terreno não foi usado para aquele fim. Teoria dos motivos determinantes. Dentro dessa teoria dos motivos determinantes, eu tenho que ter um pressuposto fático para que haja ali a situação. E há. Por que há? Porque não foi dado o terreno. O terreno... não foi criado espaço cultural naquele terreno. O terreno foi dado, foi doado, foi afetado. Afetado é o nome mais chique para você dizer assim, o terreno saiu da propriedade de uma esfera e foi para outra esfera da administração. Só que, dentro desta circunstância, o terreno não foi usado para aquilo. Então, agora vai na tela, por favor. De acordo com essa teoria dos motivos determinantes, o administrador está vinculado aos motivos que ensejaram a edição do ato. Atenção, o administrador está vinculado, ele precisa fazer aquilo que ele disse que faria. Ele não fez. O ato está viciado. Ótimo. Já achamos a alternativa correta. Vou para a alternativa B para te dizer o que está errado. Letra B, caberia à municipalidade instituir a área cultural, tendo em vista que o ato administrativo que afetou o terreno
já havia sido editado e não poderia ser revogado. Veja só, o motivo desta circunstância é inexistente e o ato, portanto, será anulado. Então, caberia sim a construção da área cultural, mas aí é que está. Não poderia ser revogado o ato. Claro que poderia. O ato poderia, mas não só revogado. O ato deve ser anulado. Por quê? Pela teoria dos motivos determinantes, eu não fiz aquilo que eu deveria fazer. Posso revogar? Eu, prefeito, posso revogar? Posso, mas o que diz a lei, o que diz o direito administrativo? Eu devo anular o ato, porque não houve o fim, não houve a finalidade proposta. Por isso, não há o que se falar ali em terreno existente, vamos dizer. Letra C, vai na tela, por favor. Haveria vício de finalidade. Já está errado aqui, não há um fim. Mas tudo bem. No ato de afetação, posto que inexistente o fundamento jurídico para sua edição. Veja só, eu tenho que o vício recai sobre o motivo e não sobre a finalidade. Por que que cai sobre o motivo e não cai sobre a finalidade? Porque o motivo da doação do terreno foi criar o espaço cultural. Finalidade, não criamos o espaço cultural. Resultado, caiu por terra. Ótimo. Letra D. Letra D, diante da inexistência de motivação, o ato administrativo que afetou o terreno municipal ou espaço cultural é nulo, não podendo, em consequência, produzir qualquer efeito. Cuidado! Diante da inexistência de motivação, mas houve um motivo, não houve? Claro que houve. A motivação se refere à exposição do motivo. Ambos não se confundem. Portanto, olha lá, o vício do ato se encontra na inexistência do motivo e não da motivação. Cuidado. Motivação do ato é uma coisa, motivo do ato é outra. Nesta circunstância, o vício está dentro da inexistência do motivo e não da motivação. O ato teve motivação, mas o ato não teve motivo. Qual foi a motivação? Construir espaço cultural. Qual foi o motivo? Não foi construído espaço cultural. Portanto, caiu por terra. E aí eu tenho a letra E para fechar, veja só. Mostra-se necessária a desafetação da área por lei ou por medida judicial, posto que o ato não apresenta qualquer vício. Eu já falei que o ato tem um vício, sim. Ficando destinado ao espaço cultural quando esse vier a ser criado. Existe um vício no elemento motivo do ato. O motivo não foi criado. Se não foi criado, eu não vou deixar o terreno lá para quando quiserem criar, criarem. Tem que ser criado. Ponto final. Ok. Vamos então... vai na tela, por favor, para fechar a questão. A alternativa A responde à sua questão. E vamos à terceira questão. A estruturação da administração pública em administração direta e indireta traz implicações para o exercício das atividades que devem ser disponibilizadas aos administrados, direta ou indiretamente. Para tanto, então vamos lá. Primeiro, a estrutura da administração pública existe a administração pública direta. O que é administração pública direta? União, Estado, Distrito Federal e municípios. E o que é administração pública indireta? É a fase fundações, deixa eu apagar aqui, fazer direitinho, fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Esta estrutura traz implicações para o exercício das atividades que devem ser disponibilizadas aos administrados. Então vamos por partes. Vamos primeiro interpretar a questão. O que diz o cabeçalho da questão? O cabeçalho da questão apenas diz assim: eu, administração pública, sou estruturada em direta e indireta. Direta, eu tenho lá União, Estado, Distrito Federal e municípios. Indireta, fundação, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Esta estrutura traz problemas, traz consequências para os serviços que são prestados para nós enquanto administrados. Então vamos às alternativas. Vai na tela, por favor.
Letra A. As pessoas jurídicas que integram a administração indireta são dotadas dos mesmos poderes típicos da administração indireta. Há exemplo do poder de polícia, com a peculiaridade de que todos os aspectos de seu exercício devem estar expressamente previstos em lei. Cuidado! As pessoas jurídicas que integram a administração indireta são dotadas dos mesmos poderes típicos da administração indireta. Professor, peraí. Tem os mesmos poderes uma com a outra? Cuidado. Não existe hierarquia. Não existe nesse problema da hierarquia. Mas o que é que eu tenho que me prender? Eu tenho que me prender no seguinte sentido. O poder de polícia de que trata a alternativa A é um poder chamado indelegável ou indelével. Eu não passo isso para a administração indireta. Portanto, já temos dois problemas. Primeiro problema, a administração indireta não pode ter os mesmos poderes da administração indireta. Está errado, que o certo seria indireta e direta. De fato, não tem os mesmos poderes. Poder de polícia é exclusivo da administração pública direta. Só ela tem. Só ela pode policiar os atos. Isso é, se está sendo feito tudo de acordo com o que manda a lei. Poder de polícia, no caso do direito administrativo, não é o mesmo poder de polícia do direito penal. Direito penal é a polícia que vai lá e repreende, reprime e acaba com o problema. Poder de polícia, para nós, direito administrativo, nada mais é do que a circunstância de eu, administração pública, colocar um agente ali para fiscalizar se está tudo certo, se está tudo dentro da lei. Então agora vamos à explicação. Vai na tela, por favor. O poder de polícia é indelegável às pessoas jurídicas de direito privado. Essa é a questão. Te disse e repito, o direito administrativo trata poder de polícia como sendo algo indelegável. É da administração pública direta. E só dela e de mais ninguém. Letra B. Vai na tela para mim, por favor. A administração central permanece exercendo o poder hierárquico sobre as pessoas jurídicas que integram a administração indireta, como forma de garantir o alinhamento do escopo institucional desses entes com as diretrizes do Poder Executivo. Perceba, a administração central tem o poder hierárquico. Cuidado, porque aqui basta você saber que existe o controle, mas não existe hierarquia. Cuidado, hierarquia é uma coisa e controle é outra. Dá um exemplo por exemplo, eu sou funcionário do Grupo Nova. Eu sou professor do Grupo Nova. Aqui existe hierarquia. Por quê? Porque existe o chefe e existem os subordinados. Na administração pública não tem. Então aqui manda quem pode e obedece quem tem juízo. Leia-se. Eu estou aqui dando aula para você porque me chamaram para dar a aula para você. Na administração pública, toda a administração, União, Estado, Distrito Federal, municípios, fase, fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, não tem hierarquia. É tudo administração, mas tem controle. Eu preciso controlar essa circunstância. Não há poder hierárquico. Há o poder controlador. Leia-se, a administração pública controla. A direta vai controlar a indireta. Ok. Para ver se está tudo certo. É apenas um poder de controle. Ótimo. Vamos seguir. Na tela, por favor. Letra C. Perdão. O poder normativo inerente ao chefe do Poder Executivo não pode ser delegado aos entes que integram a administração indireta, independentemente da matéria ou da natureza jurídica dos mesmos, por se tratar de competência exclusiva. Lembra de um detalhe: poder normativo pode ser delegado, sim. Por que que pode? Poder normativo é o poder de criar normas. E ao criar normas, o Poder Executivo pode delegar para que se criem algumas coisas. Por exemplo, o presidente pode delegar para que algum ministro de Estado crie algum tipo de norma. Governador pode fazer com que alguns secretários de Estado façam algum tipo de norma.
E o prefeito também pode fazer com que algum dos seus assessores faça algum tipo de norma. Existem circunstâncias. Basta você lembrar que poder normativo, sim, pode ser delegado. Ponto final. Letra D. Vai na tela, por favor. Os entes que integram a administração pública indireta, leia-se a fase. Lembre-se sempre disso. Ficam adstritos ao escopo institucional previsto nas leis ou atos que os instituíram, cabendo à administração central o acompanhamento dessa atuação no regular exercício do poder de tutela, que não implica, contudo, ascendência hierárquica sobre os mesmos, salvo expressa disposição nesse sentido. Resumindo, vou resumir tudo isso. Dentro da administração pública indireta, eles estão ligados ao ato institucional que as criou. Existe o poder de controle que nós já falamos agora há pouco. Está tudo certo. Existe esse escopo constitucional de manter dentro da lei que criou, por exemplo, o INSS, que é uma autarquia do poder federal. O que acontece ali? A autarquia e o INSS está diretamente relacionada a essa circunstância. Portanto, existe esse escopo sim, e vai lá na tela, por favor, porque olha só um detalhe. Não há hierarquia, já falamos, mas existe o controle. É o poder controlador, que é o princípio da tutela, ou o princípio do autocontrole da administração. E, finalmente, a letra E. A discricionariedade inerente à atuação da administração pública direta não se estende aos entes que integram a administração pública indireta, cuja atuação deve vir prevista em lei, à exceção das agências reguladoras que exercem poder normativo autônomo. Aqui o que eu preciso que você saiba, a discricionariedade, sim, ela se estende a todos que integram a administração pública, isto é, eu tenho que praticar o ato dentro do limite que o ato foi feito. O ato administrativo é discricionário, leia-se, serve para todos. Está dentro de um contexto global, geral, e não de um contexto individual. Portanto, a alternativa que preenche a nossa questão é a D de dado. E para eu fechar, vamos à questão número 4, que diz: a administração pública é sabido estar sujeita a princípios expressos e princípios implícitos no exercício de suas funções. A observância desses princípios está sujeita a um controle. Do que é exemplo o controle? Então vamos interpretar esta circunstância. O que é que eu preciso que você saiba? Simples. Neste quesito você tem que entender que os princípios da administração pública são expressos. Expressos em que sentido, ou porquê, ou para quê? São expressos dentro de um contexto administrativo e constitucional. Implícitos, por quê? Porque está englobando toda a circunstância de todos nós temos que respeitá-los. Existem princípios implícitos. Só que agora vamos às alternativas. Vai na tela para mim, por favor, letra A. Exercido pela própria administração esse controle que se presta a verificar a observância dos princípios expressos e implícitos. Atenção, vedada, no entanto, a revisão dos atos que deve ser feita judicialmente. Vedada significa proibida. Proibida, no entanto, a revisão dos atos que deve ser feita judicialmente. Cuidado, vem para mim só um instantinho. Existe a circunstância desta proibição, a proibição de rever o ato, ela não existe. A administração pública ela pode rever os atos. E o judiciário vai colocar, no caso concreto, anulando ou mantendo aquela circunstância. Agora sim, vamos à explicação. Vai na tela, por favor. No âmbito do controle exercido pela administração sobre os seus próprios atos, existe a revisão. Eu posso rever. Que abarca a possibilidade de revogar, anular ou convalidar os atos administrativos, ao que se denomina como poder de autotutela. Então, cuidado, existe o poder de rever os atos pela administração e o poder judiciário, ele fará nada mais, nada menos do que a anulação do ato administrativo, quando ele exorbita suas funções. Letra B, vai na tela, por favor.
Administrativo, esse poder, exemplo, controle administrativo externo, que se presta à verificação da observância dos princípios. Cuidado, esse controle administrativo externo não está na verificação da observância dos princípios apenas. Veja lá, o controle administrativo é aquele que a administração vai fazer sobre os seus próprios atos. Trata-se, portanto, de controle interno. O controle é feito, portanto, à luz do ordenamento jurídico. Onde está o erro? Aqui na palavra externo. Se isto aqui fosse interno, estaria correto. Ok. Letra C é a correta. Esse controle é exercido pelo legislativo, pelo judiciário e pela própria administração, sem prejuízo da participação do usuário no bom desempenho das funções administrativas, o que lhes confere, inclusive, direito a informações sobre a atuação do governo. Esse controle é fato. Falamos no começo da questão, que esse controle se dá pelo poder judiciário na anulação de atos, pelo poder da administração no quesito de rever os atos, revisão, alteração e anulação dos próprios atos. Portanto, está correto. E para nós administrados, cabe-nos as informações atuantes do governo. Vamos à explicação. Na tela, por favor. Os três poderes da República exercem, nos termos dos seus respectivos âmbitos, o controle sobre os atos da administração. Aí está a parte principal da explicação. Letra D. O controle é exercido pelo judiciário que se consubstancia em verificação interna dos princípios expressos, tais como legalidade, impessoalidade e supremacia do interesse público. Cuidado, o controle do judiciário não é interno. Por que não é interno? Ele é externo. E por que é externo? Porque depende de eu, judiciário, colocar tudo dentro de um contexto. Que contexto? Eu tenho que colocar no caso concreto o que está acontecendo. Leia, se acontece alguma coisa aqui, dentro do que aconteceu e dentro daquele ato administrativo, eu, judiciário, não vou me prender aos princípios, mas ao fato concreto. Por isso, simples assim. E, finalmente, para eu fechar, letra E, o controle legislativo externo que se presta somente à verificação da observância dos princípios expressos e da discricionariedade da administração. Lembra no começo que eu te falei do somente, do nunca, do tudo e etc? Veja só. O controle legislativo não se limita aos princípios expressos como indevidamente aduzido pela banca. Não é só princípios expressos, mas também aos demais. Vai incluir ali todos os princípios implícitos, vai incluir ali o caso concreto. Tudo isso, não somente. Cuidado, para eu fechar a minha aula, basta você saber o seguinte: tome cuidado com tudo, com nada, somente, com exclusivamente ou com totalmente. Tudo que for englobar, cuidado em direito administrativo, ok? E assim eu termino a minha explanação destas questões, desejando a você toda a sorte e repetindo. Por favor, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ter aí todas as notificações e qualquer dúvida estamos às suas ordens. Um forte abraço a todos, boa sorte, fiquem em paz.